Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Existe um livro que marcou muito a minha infância. Ele é muito conhecido de todos nós. Chama-se Pai Nosso, do Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lembrança que sempre me vem à mente é do culto do Evangelho em Nosso Lar, com a minha mãe lendo sempre uma das historinhas deste livro e nos estimulando a interpretação. O coração infantil. O que ele nos traz de encanto e de beleza, de ensinamento de verdade, conduz-nos em uma realidade que é a que queríamos para sempre. A infância, para o espírito reencarnante, é a grande oportunidade de se vislumbrar o que se deve pensar, agir e ser. O que se deve trazer no coração, como nos ensinou Jesus, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham aos pequeninos. O livro Pai Nosso contém 8 partes, que correspondem aos trechos da oração dominical ensinada por Jesus a toda a humanidade. Apenas para que nos recordemos, em cada parte, existem histórias que são alusivas ao trecho do Pai Nosso. Então, por exemplo, a mensagem que trouxemos para as nossas reflexões tem por título Presença Divina e está na primeira parte do livro, que se refere ao trecho Pai Nosso que estais nos céus. Meimei nos conta de um garotinho de 6 anos chamado Antoninho e o seu tio, que estavam passeando na vizinhança da casa em que residiam ao longo de enorme pomar, contemplando os frutos tão belos, as paisagens tão especiais. De repente, o tio de Antoninho avistou uma caixa aberta, contendo bonitas laranjas. Imediatamente, abaixou-se e, abrindo uma sacola vazia que sempre trazia consigo, começou a retirar as frutas da caixa e encher a sua sacola. Fazia isso olhando para todos os lados, com olhares medrosos. Meimei, então, descreve o diálogo. Que fazes, tio? Colocando o indicador da mão direita nos lábios entreabertos, o velho respondeu. Psiu, psiu. Em seguida, acrescentou em voz baixa. Aproveitemos agora, enquanto ninguém nos vê, e apanhemos algumas laranjas às escondidas. O menino, contudo, muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou: Mas o senhor não sabe que Deus nos está vendo? Meus irmãos, quantas vezes não já ouvimos que Deus está vendo antes mesmo que realizemos qualquer ação? Quando somos crianças, são os pais ou alguns educadores que sinalizam sobre a onisciência e a onipresença de Deus, alertando-nos sobre a responsabilidade acerca dos nossos atos. Contudo, à medida que amadurecemos, que compreendemos um pouco mais que é Deus, a reflexão se torna mais profunda. Passamos a sentir Deus e perceber que Ele a tudo vê sim, porque está em nós. Não há como fugir de Deus, esconder-se dele ou enganá-lo. Temos um sinalizador em nós dos nossos próprios comportamentos, chamado consciência, que é onde estão inscritas as leis de Deus, como nos ensinam os Espíritos Benfeitores, na resposta à questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando o ser humano mente, engana, trai, comete algum erro, mais cedo ou mais tarde, em um processo particular da própria consciência, sentirá em si que aquela ação é contraditória com a sua natureza íntima, que é divina. Que há uma violação ao que há de mais profundo em si mesmo. Perceberá, inevitavelmente, o compromisso que possui com a verdade, perante um Pai Criador de misericórdia, amor e bondade, e perante si mesmo, que em sendo divino busca, envolto no progresso e no trabalho, o crescimento, o despertamento, a libertação. Meimei, no texto a que fazemos alusão,
traz-nos a fala derradeira do tio de Antoninho. Obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, disse Jesus. Nos dias difíceis que atravessamos, em um mundo ainda imerso em provas e expiações, em que nem sempre a verdade é o compromisso dos componentes da sociedade de então, adotemos como exercício pessoal escutarmos mais a criança que deve sempre estar em nós. Criança que nos traz a alegria de viver, o brilho da descoberta, o encantamento da ingenuidade, mas a que representa a pureza dos ensinamentos do Cristo, a que mantém viva a chama sincera de um coração puro, que cuida dos pensamentos para que estes sejam límpidos, que vigia as palavras para que estas sejam estimuladoras e positivas, que permite que os gestos sejam os mais receptivos, desvestidos de mágoas e de rancores. Criança que deve, em todo Natal, nascer em nossos corações e ser abrigada, cuidada, alimentada, pois é o próprio Cristo que deseja nos conduzir em amor, em justiça, em caridade e em verdade a Deus, Pai de todos nós. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir o doce chamado da criança de Belém, que deve estar eterna e pulsante em nossos corações, sinalizando o caminho da verdade e da vida, permitindo assim que nunca nos apartemos de Deus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.